O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta as tentações de Jesus. É bom que se diga que estas não foram as primeiras tentações, aliás, nem as últimas, nem as mais importantes. Penso que a mais importante foi a tentação no Horto das Oliveiras, poucas horas antes dele ser preso. Jesus, consciente de que chegava a sua hora, pediu ao Pai: Pai, se for possível, passe este cálice. Mas depois, refletindo, disse: Mas não se faça o que eu quero, se faça a tua vontade. Naquele momento, Jesus também foi tentado a largar tudo, a sair correndo de Jerusalém e a não enfrentar a morte, como ele sabia que iria enfrentar. E com certeza, durante a sua vida, também teve outras tentações. Por quê? Ele, sendo Deus, se tornou humano e assumiu a nossa condição humana inteira, totalmente, à exceção do pecado. Mas como a tentação não é pecado, e quem tenta não pode, quem é tentado, não pode ser considerado pecador, Jesus também foi tentado. Nunca pecou, mas foi tentado.
A tentação é uma realidade do ser humano que nós também percebemos em nossa vida. Todo tipo de tentação. Somos tentados na gula, na bebida alcoólica, somos tentados na vaidade, no orgulho, somos tentados na ambição, no ódio e na vingança, e em tantas e tantas ocasiões nós somos tentados também. Mas vamos nos deter nas tentações de Jesus. A primeira tentação é a tentação de transformar as pedras em pães. É a tentação de usar o poder que ele tinha em benefício próprio. O poder de Jesus não era para si, era para favorecer os outros. Por isso era uma verdadeira tentação transformar aquelas pedras em pães, pois estava com muita fome, muita fome. É a tentação em que muitos dos nossos políticos caem, quando se aproveitam ou aproveitam para si a situação social em que eles se encontram, de maneira que muitos deles já saem da política ricos, e quem é honesto normalmente sai como entrou, pobre. É a tentação dos políticos, usar o poder, a situação social, para se beneficiar e enriquecer. Essa foi a primeira tentação. A segunda tentação é a tentação da fama. O diabo leva Jesus até a torre do templo e diz: se você for o Filho de Deus, vejam que tentação maliciosa, se você for o Filho de Deus, você joga de aqui para baixo, porque está escrito que os anjos irão te aparar, os anjos de Deus. Esta é a tentação da fama. Imaginem Jesus se jogando lá da torre do templo, no átrio do Getí, cheio de gente, e não acontecendo nada com ele. Iria ficar um homem famoso, que iria arrastar multidões. Iria realmente ser alguém importante. Essa é a tentação daqueles que se deixam dominar pela vaidade e querem fama, querem ser bem considerados, querem ser admirados. Hoje, no mundo em que vivemos, pelas redes sociais, encontramos algumas destas pessoas que medem o seu poder pelo número de seguidores que eles têm nas redes sociais. É a fama pela fama, pura vaidade, pura vaidade. Jesus não cai também nesta tentação. A terceira tentação é a tentação do poder. O diabo leva Jesus a uma alta montanha e lá lhe mostra todos os reinos do mundo. Isto é simbólico, porque não tem montanha para mostrar todos os reinos. Precisaria uma montanha extremamente alta. Mas simbolicamente o leva para um lugar alto e lhe mostra tudo. E lhe diz: se você me adorar, tudo isto será teu. Você será o dono e terá poder sobre tudo isto. É a tentação do poder. O poder, mesmo que seja pequeno, é sempre uma tentação no ser humano.
e é necessário tomar cuidado com ele. Jesus não cai nessa tentação, não cai na tentação do poder e manda que Satanás se afaste. A tentação do poder é o que muitas vezes acontece dentro da igreja. É claro que também acontece fora, mas dentro da igreja, muitas das disputas, das discussões, das brigas, das separações, muito está provocado pelo desejo de mandar mais, de ter poder, pelo desejo de impor a própria vontade, de impor a própria autoridade. É um perigo grande entre nós e devemos evitá-lo. E o evitamos quando entendemos que a autoridade, mesmo que tenhamos autoridade, quando entendemos que a autoridade não é só poder, mas é serviço. E aí quebramos essa tentação na sua espinha dorsal. Quebramos a tentação quando entendemos que é serviço, e todas as tarefas e cargos que temos na comunidade paroquial ou nas comunidades eclesiais, as assumimos desde esta perspectiva. É importante tomar cuidado porque em nossas pastorais, movimentos, comunidades, paróquias, sempre existe uma disputa de poder para ver quem manda mais, como acontecia entre os apóstolos, que sempre estavam discutindo quem seria o primeiro e o segundo, ou melhor, aquele que ficaria no lado direito e no lado esquerdo de Jesus. São as disputas de poder. Jesus também não cai nesta tentação e despede Satanás. E logo mais, ele foi servido pelos anjos. Este é o sentido das tentações de Jesus. Em nossa vida, como vocês muito bem sabem, a tentação se apresenta de forma muito sutil, muito leve, apenas se insinua. Essa é a característica, por exemplo, das tentações, diríamos assim, que vêm através da nossa inteligência e que muitas delas são provocadas pelo diabo. É uma sutileza. A tentação vem suave, ligeira, e vai se instalando a dúvida em nosso coração. Mas só caímos em tentação quando consentimos. Quando consentimos. Antes, embora a gente pense sim ou não, antes é só tentação. Só depois de consentir é que nós caímos em pecado. Peçamos, pois, a Deus neste dia que nos livre de todo pecado e também da tentação. Aliás, é isso que nós rezamos no Pai Nosso. Pedimos a Deus que nos livre da tentação, porque nós sabemos, e Deus também sabe, que ante a tentação nós somos fracos. Por isso, a recomendação da igreja, tradicionalmente, sempre foi, evita a tentação, foge da tentação. É a melhor maneira de não cair nela. Porque se a gente se deixar envolver pela tentação, nós que somos fracos, acabaremos também caindo na tentação, no pecado. Minha gente, termino só com uma pequena referência, porque nós vamos ter tempo de tratar esse tema com mais profundidade, sobre a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, que mais um ano
Em mais uma ocasião, já tratamos este tema no passado, mas uma vez mais, volta com o tema da vida. E volta com o tema da vida, porque realmente é um tema importante para a sociedade brasileira. E a campanha da fraternidade nos lembra que a vida, por uma parte, é um dom de Deus. A vida humana é um dom de Deus, um dom que Deus nos concede e que nós devemos preservar. Mesmo que esse dom seja fraquinho, nós devemos preservar. Mesmo que a pessoa esteja para morrer, nós não devemos acelerar o processo da sua morte. Mesmo que o feto tenha dificuldades para nascer, nós não podemos provocar a sua morte, o seu extermínio. É o respeito pela vida, que é um dom de Deus. Mas ao mesmo tempo a campanha nos lembra que a vida, ameaçada muitas vezes, é um compromisso humano, e que nós temos o compromisso de defendê-la, de defender a nossa própria vida, cuidando-a e não colocando-a em risco, de defender também a vida dos outros, de defender a natureza, a casa comum, da qual também depende a nossa vida. Como digo, teremos oportunidade de aprofundar mais neste tema da campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e vida, dom e compromisso. E o tema está inspirado naquela passagem do bom samaritano que atendeu aquele que foi assaltado, viu, teve compaixão e o atendeu, o acolheu.